Tudo bem. Bom, vamos aproveitar isso aí enquanto a turminha vai chegando, né? Com a graça de Deus. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, sempre com muita gratidão de estarmos tendo a oportunidade de estudar essas obras, né? Principalmente essas mensagens de Emmanuel, que nos orientam, tocam os nossos corações, abre a nossa visão para a vida aqui e também para a vida espiritual, nos libertando, né, de muitos entraves, por falta, muitas vezes, por desconhecer, né, determinadas nuances, né, da vida espiritual. E lembramos também sempre da nossa sala 1, onde a gente concentra as nossas energias de amor, as nossas vibrações em favor do irmão mais necessitado, e onde fazemos um elo de ligação com a equipe espiritual do nosso cantinho, para que cada vez mais nosso centro se torne já é, né? Mas que cada vez se torne mais um ponto de referência para aqueles que procuram a luz, para aqueles que procuram os ensinos de Jesus, para aqueles que procuram renovar suas vidas no amor ensinado pelo Cristo. E para a gente conduzir essas energias a essa sala, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou, sempre trazendo-a para o coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Então, nós vamos continuar estudando o capítulo 2, né, da carta de Paulo aos Romanos, no item 6, que diz assim, né? O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Eu não contei, mas eu tenho a impressão que esse é o versículo mais comentado por Emmanuel. Eu achei muito interessante que eu estou assim, preparando com antecedência, estudando com antecedência. São muitas as mensagens de Emmanuel sobre esse versículo. Acredito, devido à importância, né, que a gente tome consciência que as nossas obras é que responderão por nós, né? Tanto nessa vida quanto na vida futura, na vida espiritual. Com esse livrinho, né, o Essencial, ele não vai nos falar das 3 escolhas, né? É muito interessante essa mensagem de Emmanuel. E ele começa assim, eu vou pedir a Cláudia para ler no corridinho, e depois a gente vai no miudinho. Apareceu para você? Uhum. Só uma frase. Vamos frase a frase. Então, o discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: Instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu: a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz, quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Isto mesmo. Nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? O orientador meditou alguns momentos e considerou. O livre-arbítrio é concedido a
todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas. Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Instrutor amigo, esclareça por obséquio a que resultados nos levam as 3 escolhas referidas. O mentor aclarou com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha, com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. E os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. E compreendeu? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. Muito bem. Emmanuel. Vamos voltar agora para o início, né? Obrigado, Cláudio. Então, Emmanuel, nesse texto, né, ele vai nos falar das 3 escolhas. Muito interessante, porque realmente é uma síntese, né, do comportamento humano, né, diante da vida, né? Então, vamos lá, vamos pegar agora no miudinho, né? Então, o discípulo faz uma pergunta: qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? Bastante interessante, né, essa pergunta que o discípulo. A gente estuda, né, nós estamos estudando o céu e o inferno, nós tivemos a oportunidade de também estudar, né, sobre a lei de justiça, né? E no livro dos Espíritos também nós temos as leis morais, né, que começa explicando a lei natural e tudo. Mas aqui o rapaz faz uma pergunta assim, né, como você poderia sintetizar, né, essa questão das leis de Deus, né? O interpelado respondeu: a lei do bem. Isso é algo, né, para a gente pensar bastante, né? Então, toda ação nossa, que ela não visa só o nosso interesse pessoal, ela visa o interesse de todos, né, que estão à nossa volta, ela está dentro dessa lei do bem. O bem só é o bem quando é bom para todo mundo, né? Então, por exemplo, vamos meditar, né? As nossas atitudes mais simples, né? Quando a gente vai dispor o nosso lixo. A gente sabe hoje, né, pelo tanto que tem crescido o consumo, tanto que essas coisas têm afetado as nossas vidas, o lixo é um problema, né? A gente tem acompanhado, às vezes, problemas dos locais de despejo desse lixo, às vezes as coisas foram pedidas, né, uma série de ações em algumas cidades, elas não têm tido condição de realizar, isso gera transtornos, né, bastante sérios. Nós tivemos uma tragédia muito séria lá em Mariana, né, que são dejeitos, né, da mina, né, da exploração do minério de ferro.
Então, muitas vezes, o empresário, nós mesmos, né, no nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo para minimizar, né, essa situação? Porque para a gente é simples, né? Vai lá, montou, põe lá fora. Então, são coisas assim, pequenas, né? Uma vez a gente passa ali na. Tem muito tempo que eu não vou a São Paulo, mas eu ia com certa frequência, a gente passava ali na Marginal, eles estavam fazendo aquela limpeza do Rio Tietê, né? Saía pneu, que saiu de pneu ali de dentro do rio, que saiu de móveis, né? De sofás, essas coisas, eles iam retirando, a gente via ali. Pessoas jogam as coisas no rio e esquecem que isso vai voltar para elas, né? E jogam lixo, por exemplo, essa questão de muitas vezes dessa inundação que ocorre em São Paulo, muito séria, né? Mas muitas vezes esse lixo que é jogado na rua, ele vai entupindo, né? O escoamento da água pluvial, isso traz uma série de problemas. Quer dizer, nós ainda temos muita dificuldade de enxergar o impacto das nossas próprias ações, né? E, então, por exemplo, a gente vê uma pessoa, por exemplo, hoje mesmo, a gente estava. O trânsito é a melhor escola que eu já vi até hoje para ver se a gente está evoluindo ou não. A gente está hoje caminhando ali, uma pessoa me corta numa faixa contínua, né, e põe a gente em risco de um acidente, quer dizer, a gente freia o carro, toma cuidado, não anda em alta velocidade, tudo. Mas você vê assim, a pressa, a pessoa ultrapassa, não tem visão, porque se tem faixa contínua não tem visão, põe em risco, ela está pensando que ela vai ganhar um minuto e pode, de uma hora para outra, destruir a vida de outras pessoas, né? E a dificuldade que nós temos de compreender a lei do bem, né? De compreender que tudo aquilo que nós só pensamos no nosso interesse tem um reflexo negativo na sociedade. Eu já falei bastante, né? Alguém gostaria de acrescentar, complementar essa questão? Fique à vontade, gente. Nós estamos estudando junto, viu? Se não tem, nós vamos andar mais um pouquinho. Entretanto, acrescentou o aprendiz, quem diz leis refere-se à clima de ação que todos devemos observar. Perfeito, né? Isto mesmo. Né? Então, o instrutor deixa claro. Ô, Faustinho, já quer comentar, Faustinho? Eu estava. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo, Fausto. Eu estava procurando aqui no Livro dos Espíritos as leis, e esse capítulo anterior, esse slide anterior que você mostrou, né, a lei do bem, é, Uhum. lei do bem. Vamos meditar. Quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Quais são os climas de ação que a gente deve observar? Uma boa pergunta. Eu estava procurando as palavras, né, porque tem bastante, mas a indulgência, a caridade, a bondade, o perdão. Então, quando a gente fala a lei do bem, a gente tem que destrinchar essa lei, né? Tem que desmembrar ela, porque a gente esquece o que está contido dentro dela. Na hora que a gente lê a lei do bem, a gente só são 4 palavrinhas. A lei do bem. Isso. Mas dentro dela tem muita coisa embutida. Tem muita coisa que a gente tem que reconsiderar. Essa pergunta, essa está na carta de Paulo. Como é que Jesus responderia a essa pergunta?
aquela passagem daquele moço que chegou para Jesus e disse assim, o que preciso para ganhar o reino dos céus? É uma das coisas que está dentro da lei do bem. E foi o que Jesus falou para ele. Vai, se desfaz de tudo que você tem, vai, se acerta com todos aqueles que te devem, e o que você tem alguma coisa, vai ao templo e diga aos rabinos lá, né? E depois me segue. Aí é que é o problema. É esse me segue. Porque para isso, ele teria que, como todos os apóstolos, desenvolver o amor, a caridade, a compaixão, a tolerância, a compreensão, a fé, a esperança, a bondade, se libertar do orgulho, da vaidade, se desapegar das coisas materiais. E mesmo assim, os apóstolos, com a convivência com Jesus, só foram aprender isso efetivamente quando? Depois que Jesus partiu. Porque aí Jesus pegou e falou assim, bom, meu filho, agora está aqui, né, o seu quinhãozinho, agora você vai cuidar dele. E aí cada um foi para um lado. Né? Eles saíram em várias regiões e cada um foi cuidar daquilo que lhe era competência. Porque cada um foi para uma região levando a palavra, mas a seu modo. Se todos os 12 tivessem saído e percorrido junto para cada cidade que eles foram, basicamente, um só teria tido a palavra. Provavelmente, Pedro. Então, veja a sabedoria e a bondade de Jesus. Ele deixou claro que cada um deveria partir para uma região e levar aquilo que sabia. E dentro da lei do bem, está tudo isso envolvido. Eu estava abrindo o livro dos Espíritos, aí eu tive que voltar, porque já estava terminando a leitura lá, e eu acabei não pegando as que citam lá. Mas é bom dar uma recordada nessas virtudes. Sério? Todas elas fazem parte. E não é só com os encarnados, é com os desencarnados também. E aí, vai mais um pouquinho também. Ele entra, nesse caso, ali o livre-arbítrio, né? Vai mais um. Pensou, é concedido a todas as criaturas conscientes. Porquanto, agora você colocou em amarelo aí, que é um chute na bola, né? A cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. E foi o que Jesus fez com os apóstolos. Ele deu igual para todo mundo. Não. Então ele fez o quê?
a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as suas obras. Porque cada um faz ao seu jeito. E a lei do bem, ela está embutida na intenção, da mesma forma que a lei do mal. Se você tem a intenção, na sua consciência, de servir, de fazer o bem, vai, faz, e as coisas acontecem. Os espíritos superiores sempre enviam seus tarefeiros para ajudar a gente nessas obras. Da mesma forma que o mal o faz. Da mesma forma. Por isso que a cada espírito será dado o que lhe cabe conceder. Quer dizer, ele vai ter que escolher. E ele não pode ultrapassar aquilo que ele é capaz. Se ele começar a ultrapassar aquilo que ele é capaz, o que vai acontecer? Ele pode se perder no trabalho que ele tem que fazer, o orgulho vai crescer, a vaidade também, e aí ele vai receber o quê? O que ele plantou. Então, essa lei do bem tem, né, reflita bem sobre as características dele. Vai lá no Evangelho, o homem de bem. Trocaria a palavra, né? O espírito de bem, porque aí envolve homem, a gente é meio grosseiro ainda, né? Tem que esquecer. Espírito do bem. Aí vai envolver o homem e a mulher e todos os outros. Muito bem. Eu vou voltar um pouquinho aqui. O Faustinho chamou a atenção num ponto aqui, refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Vou trazer isso um pouquinho para o nosso dia a dia, né? Clima de ação. Como é que está o nosso relacionamento na nossa família? Isso é algo que cada um de nós precisa observar, né? Como que está meu clima de ação no meu trabalho, no relacionamento com meus amigos, no centro espírita que eu frequento, ou na igreja que eu frequento, né? Como que está o nosso clima de ação? Isso vale tanto para encarnados como para desencarnados, né? Que aproveitamento eu estou fazendo, né, no ambiente que eu estou vivendo? E se a gente observar bem, como que eu estou me comportando no trânsito, como eu estou me comportando na fila de um banco, como eu estou me comportando no supermercado, como eu estou me comportando. Porque muitas vezes a gente, ao estudar as questões da religião, vamos dizer, da nossa ligação com Deus, a gente fica muito ali vamos dizer assim, na nossa ligação com o Pai e tal, e esquece muitas vezes de avaliar como está o nosso andar na vida, né? E uma coisa que a espiritualidade observa a gente, que a gente deveria tratar as pessoas que convivem com a gente como se fossem visitas na nossa família, né? Ser atencioso, ver se a pessoa está precisando de alguma coisa, sair de si, né? E olhar para o outro. Esse é um movimento muitas vezes difícil para a gente, né? Porque o bem, para a gente não fazer o bem, basta ficar nem nessa, né? A gente já estudou isso também em outras lições anteriores. Se você não quer praticar o mal, basta você ficar na inércia, né? Então, esse é outro ponto. Então, o clima de ação, ele é a nossa observação realmente. Por isso que eu vou repetir sempre isso com vocês, né? A importância de a gente fazer o balanço do dia ao nos recolhermos ao sono.
fazermos o balanço, assumir um compromisso de mudança. Então, isso é uma recomendação da espiritualidade também, que a gente não deixar acumular essas avaliações, né? Procurar fazer isso no dia a dia. E, às vezes, tem dificuldade de fazer isso, às vezes esqueço, mas eu tenho consciência plena da importância disso na nossa vida, né? Outra coisa que o rapaz, né, o discípulo, toca é na questão do livre-arbítrio, né? A escolha, né? Eu até coloquei a figura de uma águia, né? Que não é um ser consciente, né? Ele não tem a razão, ele é regido pelos instintos, né? De caça, ele tem um voo livre, né? Ele vai aonde quer, mas sempre seguindo os instintos e não pela razão, né? Nós, sim, nós fazemos escolhas, né? Então, esse é outro ponto também que é importante. E outra coisa que a gente precisa entender, né, que é muito importante, o Criador, porém, não é autor de violência, ele não nos obriga a nada. Enquanto nós não somos seres conscientes, nós somos, por exemplo, uma águia, vocês vão ver que o comportamento de uma águia é igual aqui no Brasil, é igual nos Estados Unidos, é igual no Chile, é igual na Argentina, é igual em qualquer lugar. O formigueiro funciona exatamente da mesma forma aqui no Brasil, na África, na Ásia. O comportamento é o mesmo, porque ele é regido por leis daquele estágio evolutivo que aqueles seres estão. Mas nós ganhamos, à medida que a gente vai ganhando a razão, a gente vai ganhando a consciência, ao longo de nossas, vamos dizer assim, inúmeras reencarnações, tanto nos vários, desde o átomo, né, até o momento que nós estamos vivendo agora, a gente vai ganhando a razão, e quanto mais amadurecimento, mais discernimento a gente vai tendo, maior responsabilidade nós vamos assumir diante da vida. Mas Deus não nos obriga a fazer a escolha é nós que fazemos. Ele não vai nos obrigar, como é feito nos estágios anteriores, né, que são regidos pelo instinto, ali tem regras. É Deus conduzindo, as leis divinas conduzindo esses seres ainda que não são conscientes. Mas nós ganhamos essa liberdade. E com ela, a responsabilidade. Ele deixa a nosso critério, né? Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas. Olha que interessante que o Emmanuel vem trazer para a gente, né? Como nosso orientador, né? Ele é o nosso orientador. Ele vem, você tem 3 escolhas. Bastante interessante isso. Podemos segui-lo, né? Podemos buscar colocar em prática, isso vai exigir a nossa vontade, vai exigir nosso esforço de buscar discernimento, de olhar para si, ver como nós estamos agindo nos vários climas de ação que nós vivemos, né? O Faltin recomendou, né, a leitura do Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura, né, das leis morais no Livro dos Espíritos também, é uma recomendação também. Mas não é só ler, né, é estudar, trazê-la como gabarito, né, para a gente ver como que a gente está agindo diante da vida, né? Porque se a gente quer seguir, nós precisamos compreendê-la, correto? As leis de justiça divina que nós estudamos, né? Eu até fiz um resumo, passei para vocês, né? Para quem está participando do Céu e Inferno. É muito interessante, né? São 25 itens, né? Que Allan Kardec enumera para a gente, o Espírito da Verdade enumera para a gente, né? Então, tem várias fontes, né? Tem vários gabaritos, né? Porque, na realidade, quando vem, são gabaritos, não são, vamos dizer assim, são informações para a gente verificar como nós estamos conduzindo a nossa vida. Se nós queremos segui-la, precisamos conhecê-la, estudá-la, avaliá-la, né, no nosso dia a dia. Aí ele coloca outra situação: parar na senda evolutiva de modo a não segui-la. Eu acho que a grande maioria ainda da humanidade ainda está nessa zona intermediária, né? Vamos cuidar da vida material, cada um por si, Deus por todos, né?
farinha pouco, o pirão. Pô, eu vou me preocupar com o meu pirão, como diz, eu esqueci como é que é o provérbio popular. Então, assim, o egoísmo vem imperando muito entre nós, né? Por causa do medo, a gente põe a vida material acima da vida espiritual e a gente vai se perdendo. Não que a gente esteja praticando o mal, mas a gente não está fazendo um esforço para fazer a prática da lei do bem, né? Muitas vezes acontece isso. Eu ser afastar dela, né, pelo espinhadeiro do mal, ou seja, se integrar, falar, quero nem saber, tem muita gente roubando, vou roubar também, tá, a corrupção está comendo solta, tanto faz, eu também vou entrar nessa, eu quero cuidar de mim, né? Nós podemos também. Vemos muitos irmãos nossos seguindo esse caminho, né? Tudo isso tem um preço, né? Nós sabemos disso. Instrutor amigo, aí o rapaz toma um choque, né? Esclarência por obséquio, que resultado nos levam às três escolhas referidas, né? O que acontece para a gente quando a gente toma a decisão de estudar, de procurar pôr em prática a lei do bem? Quando a gente deixa para lá, né? Não faz o mal, mas também não se esforça para fazer o bem, né? Então, muitas vezes é o que a gente chama de pecado por omissão, né? Então, esse é um dos mais graves, né? Principalmente nós espíritas, que recebemos tanta informação, se a gente não fizermos um esforço, né, para seguir essa lei, a gente fica numa situação bastante difícil, né? O mentor aclarou com serenidade: os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Muita gente, né, muitos de nós têm esperança, né, de quando vier o desencarne, ter condições de caminhar para esferas melhores, continuar seu aprendizado, seu crescimento espiritual, né? Ir para vamos dizer, para uma morada espiritual como nosso lar, ou similar, né? Mas o que nós estamos fazendo para ter essa condição, né? Que esforço nós estamos fazendo para dominar as nossas más tendências, né? Ou nós estamos como aquela do meio ali, né? Estão ali descansando, né? E ele coloca um ponto muito importante, né? Às vezes se demora muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. Então, a inércia, igual, por exemplo, a gente não faz nenhum exercício físico, se deixa levar pelo sedentarismo. Aí, quando tenta voltar, por exemplo, fazer um exercício físico, fazer uma musculação, não é difícil. Não é um esforço redobrado de quem mantém a rotina ao longo dos anos. Mesmo quando vem a idade, vem o envelhecimento, ele consegue manter a musculatura, consegue manter a força das pernas, dos braços, né? Dando um exemplo bem simples, né? Agora, o senhor lembra disso depois que começou a ter dificuldade de andar, dificuldade de levantar, né? Começou a ter osteoporose, porque não fez exercício físico, não se cuidou. Aí fica difícil, né? É um exemplo bem aqui no nosso dia a dia para ver o perigo da inércia no campo espiritual, né? De que adianta conhecer as leis do bem, conhecer o livro dos Espíritos, conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente não colocar em prática, se a gente não fizer o exercício de trazer isso para o nosso clima de ação, né? São perguntas importantes, né, para todos nós. Alguém gostaria de comentar algum ponto, perguntar alguma coisa, fazer uma consideração? Você fique à vontade, gente. Eu estou colocando aquilo dentro da minha capacidade de interpretação. Às vezes não é suficiente, né? Fiquem à vontade, viu? Muito bem, vamos agora para a terceira situação, quando a gente faz a escolha pela terceira opção, né? Os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes, gastam séculos
presos no princípio de causa e efeito. Não sei se vocês observaram aqui, Emmanuel está fazendo a diferença entre a cada um segundo as suas obras, né, e o princípio de causa e efeito. Vamos meditar um pouquinho, vamos tentar entender, né, o que ele quer ensinar. Até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Muitos espíritos reencarnam com um mundo de deficiência física, né? Como nós lidamos, né, com nossos irmãos e irmãs sem qualquer tipo de julgamento, viu, gente? É só um exemplo. Você vê que eles são pessoas, até para abanar o mosquito que posa ali, eles não têm condição. Eles precisam de ajuda, né? Até para se alimentar, se trocar. Então, vem numa condição muito difícil, dependendo muito do amor de outras pessoas, do cuidado de outras pessoas. Isso tem muito a ver com causa e efeito, né? Tem a ver com as obras? Sim, mas muitas vezes, se a pessoa teve comportamentos negativos por ignorar, tá? São espíritos ainda no estágio inicial da sua evolução moral, eles podem até cometer alguma selvageria, como os nossos, nós tínhamos, quando a descoberta do Brasil, tribos que comiam carne humana, né? E não fazia isso por maldade, fazia isso dentro de conceitos que eles tinham ali dentro, da primitivismo que eles viviam ali. Então, eles não iam sofrer esse princípio de causa e efeito, né? Eles não iriam, por exemplo, ter que reencarnar em situações difíceis, tudo que eles estavam fazendo, na medida que ia evoluindo, o contato, por exemplo, com as civilizações europeias, que trouxeram costumes, trouxeram os conceitos filosóficos, religiosos, né? Foi um trabalho grande dos jesuítas, né, na evangelização desse povo, tirando, né, algumas coisas ali que ocorreram não foram positivas, mas houve, vamos dizer assim, esse choque cultural que ajudaram eles a sair dessas situações de selvageria e ganhar, né, razão. E aí sim, na medida que eles compreenderam que isso não é uma boa coisa, aí eles passam realmente a sofrer, né, com essa questão da causa e efeito, né? Agora, se a gente quer mudar a vida da gente, se a gente quer ir para uma situação espiritual melhor, aí nós precisamos trabalhar nessa direção, né? Se a gente ficar inerte, a gente não vai ter resultado nenhum, mas não vamos sofrer o efeito da causa. Nós não vamos passar pela lei de causa e efeito, porque não fizemos mal para ninguém, mas também não fizemos bem. A gente só fica estacionado, né? Agora, quem pratica o mal, ele fica realmente sujeito a essa situação de causa e efeito. Até que um dia ele se arrependa, né? Até que um dia eles assumem que vão ter que passar por um processo de expiação com nossos irmãos em Divinolândia Passo, se reequilibrarem para continuar seu processo evolutivo. Não sei se eu consegui me expressar bem com relação a isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a inércia. A gente não vai ficar preso ao princípio de causa e efeito, porque não estão causando mal a ninguém, mas a gente não evolui. A gente só evolui na prática da caridade, na prática da lei do bem. Quando a gente sai de si e olha o interesse do outro antes de preocupar-se com o próprio interesse. Aí a gente começa a caminhar em direção a esferas superiores. Agora, quem pratica o mal, meu amigo, vai, infelizmente, vai para situações muito difíceis, né? Como a gente... O grande problema do comportamento humano, que essas ações, por exemplo, de corrupção, que nós estamos assistindo no mundo, né? A gente não vê, vamos dizer, o resultado imediato. Por exemplo, quando você coloca a mão num objeto que está quente, numa temperatura elevada, você imediatamente sente o calor, imediatamente você sente o efeito, né? Você sente a queimadura, você recolhe a mão e tudo. Mas as ações nossas menos felizes,
Quando a gente grita com o familiar, a gente perde a paciência, a gente agride, usa palavras menos felizes, a gente não vê o efeito imediato. Mas nós estamos ali cavando situações difíceis para nós no futuro. Então, a gente está entrando no princípio de causa e efeito. Se a gente leva uma pessoa a desequilíbrio emocional pelo nosso comportamento, nós estamos assumindo um compromisso muito sério, né? Então, é muito importante a gente entender essa nuance, né? E trabalhar para que a gente supere as próprias imperfeições. Esse é o esforço que Jesus pede para nós, né? Esse é o ponto fundamental nas nossas vidas. Pessoal, alguma pergunta, alguma consideração a mais, alguma ajuda nesse entendimento dessas frases? Senão nós vamos caminhar um pouquinho. Então vamos lá. Compreendeu? O instrutor pergunta ao garoto, né? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. É isso mesmo, nós precisamos pensar sobre isso, né? Não tenha dúvida. E assim a gente termina mais esse estudo sobre o capítulo 2, versículo 6, né? Cada um segundo as suas obras. Emmanuel é muito interessante os textos de Emmanuel, é muito rico, né? Bota a gente para pensar mesmo. Tudo bem, pessoal? Mais alguma coisa? Senão nós vamos para o próximo estudo, né? Que se chama, né, do livro Confia e Segue. Alguns textos, né, a LC que comprou o livro as cartas, né, de Paulo, alguns estão só citando, né, o Grupo Espírita Emmanuel. O Grupo Espírita Emmanuel, só relembrando, ele não aceitou ceder os direitos autorais para a Federação Espírita para colocar essas mensagens lá. Eu consigo, né, os originais, a internet tem, né, já é de domínio público esses livros, então para mim eu tenho acesso, né, a essas obras. Mas no livro não está lá, tá? Então a gente tem aí a informação para que vocês possam ter todo o estudo sobre esse capítulo 2, versículo 6. Tá? Usar e abusar. Qual recompensará cada um segundo as suas obras? A gente continua. Como eu havia comentado, né, acho que esse é o texto que o Emmanuel mais estudou, né, mais comentou para a gente. Nesse livro está no capítulo 11, tá? Confia e segue. Quem tiver, eu não sei se tem esse livrinho lá na nossa biblioteca, tem vários lá, né? Não sei se tem esse, mas é do Grupo Espírita Emmanuel, né? Emmanuel coloca assim, eu vou pedir a Cláudia para ler no corrido, né? Depois a gente vai no miudinho, tá? Se não der tempo hoje, a gente continua na semana que vem. Alguém já disse que Deus criou os homens, oferecendo-lhes as ferramentas com que possam construir por si mesmos os caminhos da própria evolução. Esses recursos são aqueles de que todos dispomos, quando na Terra, a fim de realizar o nosso aperfeiçoamento individual e empreender a conquista de nossa própria felicidade. Usar e não abusar de semelhantes concessões são as alavancas simbólicas que se nos fazem necessárias ao equilíbrio. Recorramos aos ensinamentos vivos da natureza. O homem dispõe do arado para o amanho do solo, não para investir contra a existência dos outros. Conta com o auxílio da tesoura a fim de cortar construtivamente, não para ferir a quem quer que seja. Ocorre o mesmo quanto ao corpo físico que nos serve no mundo por temporária moradia.
A criatura usufrui das energias mentais de modo a criar o bem, não para planear o mal. Possui o mecanismo da voz com o objetivo de falar, educando e construindo, não para suscitar a perturbação e o sofrimento nas sendas alheias. Detém o prodígio dos olhos para ver e discernir, não a fim de vasculhar os detritos e amargores que, porventura, se mostrem na estrada de alguém. Carrega o estômago por auxiliar da própria sustentação, não para recheá-la com alimentos desnecessários, estabelecendo desequilíbrios no campo orgânico. Todas as possibilidades da existência são concedidas ou emprestadas por Deus à pessoa humana, habilitando-a a promover a solução de suas próprias necessidades, mas não armando-a para lesar os interesses e os sentimentos de pessoa nenhuma. Em síntese, o Criador estabelece os meios de elevação em auxílio a todos na aprendizagem da escola terrestre. Por isso mesmo, usar as concessões do Senhor ou abusar delas significa problema pertinente a cada um. Escolhas são opções. De certo, por esse motivo, resumindo as leis do universo que nos governam em toda parte, asseveram as informações de procedência divina que, nos caminhos da vida, a cada um de nós será dado conforme as nossas próprias obras. Emmanuel. Vamos no miudinho. Usar e abusar. Então, vamos lá. Alguém já disse que Deus criou os homens oferecendo-lhes as ferramentas com que possam construir por si mesmos os caminhos da própria evolução. Quanto a isso, a gente não tem dúvida, né? Esses recursos são aqueles que todos dispomos quando na Terra, a fim de realizar o nosso aperfeiçoamento individual e empreender a conquista de nossa própria felicidade. O comentário é o seguinte: a gente muitas vezes acha que as pessoas, né, as atitudes das pessoas externas a nós, né, podem nos prejudicar. Isso não é uma verdade, né? Ninguém tira a gente do caminho, né, do bem. Ninguém, porque se a gente não pegar as cordas, né? E muitas vezes a gente é provocado, né, tanto pelo campo espiritual, né, dos espíritos que nos acompanham, que nos rodeiam, a gente sabe que tem uma influência grande nas nossas vidas, colocando ideias não muito felizes às vezes na nossa mente. Mas a gente aceitar essas ideias ou não aceitar é uma escolha nossa. Todos nós dispomos da inteligência, do discernimento, dos recursos, como esses textos de Emmanuel, né? Somente quem está dentro da doutrina espírita recebe ferramentas e ferramentas para que possa seguir o caminho do bem, né? Seguir a lei do bem que nós estudamos anteriormente. Agora, quem decide é a gente. Só a gente. Não podemos culpar ninguém. A gente vê as pessoas culpando Deus, às vezes. Né? Não, Deus não olha para mim. Né? Acha que Deus deu todas essas ferramentas para nós, né? Deu tudo.
todo um processo evolutivo que nós já recebemos, deu esse planeta maravilhoso que nós vivemos nele, deu a nossa família, nos forneceu os amigos, nos forneceu o ambiente, né? Nos deu uma mãe e um pai. E o que a gente está fazendo com todos esses recursos, né? Essa é a pergunta dessa lição. Vamos andar mais um pouquinho. Usar e não abusar de semelhantes concessões são as alavancas simbólicas que se nos fazem necessário o equilíbrio. Então, aquele que recebe uma fortuna, né, ou que tem uma inteligência, vamos dizer assim, é bastante aguçada, né, a pessoa tem a facilidade de aprender as coisas, então, como ele está usando isso? Como ele está usando os recursos materiais que estão nas suas mãos? Como ele está usando os recursos intelectuais que estão nas suas mãos, né? Como nós estamos fazendo isso? A gente precisa... O grande problema nosso, na minha visão, a gente olha muito o externo, né? Os nossos olhos é voltado para o externo, não é isso, gente? Eu estou olhando... Eu não vejo meu rosto. Estou vendo agora aqui, porque tem aí a imagem e tal, pequenininha e tal, estou vendo meu rosto. Vocês estão vendo meu rosto, mas vocês não estão vendo os seus. Então, nós acostumamos... Tomar uma aguinha aqui, só um minutinho. Nós temos muito olhos para o externo, muito pouco olhos para o interno. Por isso que eu vou repetir de novo, a importância da gente fazer o balanço do dia, olhar um pouquinho para dentro, ver como você está se vendo diante dos climas de ação que nós estávamos comentando. Isso é muito importante, gente. Para a gente não ficar com essa tendência de só olhar externo, só ver os defeitos dos outros. Devemos ficar muito atentos a isso, né, gente? Dá uma paradinha aqui, algum comentário, pessoal, que vocês queiram fazer, alguma pergunta, consideração? Então, vamos em frente. Recorramos aos ensinos vivos da natureza. O Emmanuel está chamando a gente a olhar, né, para a natureza. O homem dispõe do arado para uma mãe do solo, mas não para investir contra a existência dos outros. Esse arado aí vamos chamar de simbólico. Nós, por exemplo, um trator pode ser usado para arar, né, em terrenos grandes, né? O Brasil, por exemplo, é o celeiro do mundo, né? O Brasil praticamente tem alimentado o mundo com a sua produção. Então, ele usa o trator para isso. Mas agora tem países que transformam o trator num tanque de guerra, né? A gente está vendo isso. Ao invés de gerar plantação, ele destrói as plantações, né? Você vê o desequilíbrio da produção que ocorreu com essa guerra lá da Ucrânia e da Rússia. Vamos dizer assim, é um grande produtor de trigo, né, a Ucrânia. Com essa guerra, eles deixaram. Ficou muito difícil esse cultivo lá, né? Então, você vê bilhões e bilhões de recursos, né? Nós tivemos agora, recentemente, um desfile militar dos nossos irmãos da China, né? Mostrando todo o poderio, né? A gente vive uma ilusão danada, né? Que poderio é esse de bomba, de aviões, que isso aí é mais um grito, né, enorme da nossa ignorância, né? Então, o homem ainda está nesse estágio ainda, né, de confronto, né? Imagina usar todos esses recursos para gerar, vamos dizer assim, eliminar a fome e as doenças, né? Nós temos hoje recursos materiais para fazer isso, mas nós ainda estamos usando, né? E como nós, agora o importante não é pensar agora, estou olhando para externo, agora vamos olhar para dentro de nós. O que eu estou fazendo com os recursos que a vida me deu? E bem que eu estou produzindo, né? Essa é a pergunta mais importante. A gente pega essas referências que nós estamos vendo no externo para trazer para dentro de nós e fazer essa pergunta íntima. O que eu estou fazendo? Os talentos, né, que Deus me deu. Pode até ser um talento. Será que eu estou enterrando esse um talento? Será? E a gente tem a história dos talentos, a parábola dos talentos, né?
Muito interessante. Está lá também no Evangelho, bem comentado lá por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O que nós estamos fazendo dos talentos? Né? Essa pergunta é para cada um responder para si próprio. Né? Ocorre o mesmo quanto ao corpo físico que nos serve no mundo por temporária moradia. O que eu estou fazendo com esse recurso, né, maravilhoso, né, que é um recurso desse mundo aqui? Né? Todo mundo vai deixar o corpinho aqui na Terra, ninguém vai levar esse corpo material para o mundo espiritual. Só vai levar os corpos espirituais, né? Mais iluminado ou menos iluminado, dependendo do que nós estamos fazendo aqui na Terra. Né? O que nós estamos fazendo no nosso corpo? Né? Nós estamos cedendo, por exemplo, aos vícios, né, da comida, aos vícios da bebida, aos vícios de tantos outros. Né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando ele para servir a humanidade ou estamos usando ele para interesses próprios, né, para prazer próprio? São perguntas importantes, né, dentro das nossas reflexões. A criatura usufrui das energias mentais de modo a criar o bem e não para planear o mal. Você vê aí, hoje em dia tem acontecido coisa muito interessante. Você já viu a quantidade de tentativas de golpe que nós temos recebido ultimamente? Pensando, os caras planejam, eles mandam mensagem, né? Sua carteira vai ser suspensa, seu CPF está sendo não sei o quê, bota um link lá para você clicar, né? A turminha não é brinquedo, não. Se você tem algum processo, por exemplo, andando na justiça, eles têm acesso, né? Porque todo advogado pode ter acesso. Eles mandam para você como se já tivesse sido resolvido, pede para você pagar uma taxa, põe lá o boleto para você pagar a taxa, para você poder receber aquilo que foi ganho, sei lá. Cara, os caras passam o tempo todo, em vez de pensar uma maneira de trabalhar, de ajudar, de ganhar dignamente o tempo, eles ficam planejando uma maneira de ganhar dinheiro facilmente. Então, a gente vê ainda, né, o atraso, né, que nós temos ainda de mentalidade. Então, tem um trabalho grande pela frente para acordar essas mentes. Né? São pessoas inteligentes porque conseguem bolar cada plano para dar o golpe na gente, muito danadinhos, né? Não sei se vocês já caíram aí, já passaram por essas armadilhas, né? São danadinhos. E poderiam estar usando essa energia mental para criar situações, ajudar as pessoas, né? Mas ainda estão presos a isso e vão caminhando, né, para situações daquela terceira opção, né? Vamos descendo ali, caindo. Possui mecanismos da voz com o objetivo de falar, educando e construindo, não para suscitar perturbação e o sofrimento nas sendas alheias. A gente pega as notícias, né, gente? A gente vê o tempo todo querendo criar clima de medo. Então, aquele hábito, muita gente tem o hábito, né, de ler o jornal de manhã, de ouvir as notícias de manhã, aquelas notícias cada uma mais terríveis do que a outra. Vai ler, ouvir uma palestra, ouvir uma coisa edificante, pula fora, porque isso aí, o objetivo é deixar a gente sintonizado para facilitar o acesso da espiritualidade menos feliz em nossas vidas. Devemos ficar muito atentos com essas influências. Né? Pessoal, falta um minutinho, nós vamos parar por aqui. Tá? Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento dessa primeira parte, para a gente ir para a nossa segunda etapa? Posso fazer, Antônio? Sim? Sim. Por favor. Senhor, agradecemos por essa oportunidade de aprendizado e por essa primeira hora de estudos. Agradecemos e pedimos que continue nos abençoando para que possamos prosseguir na próxima hora de estudos também. Evidenciamos o nosso agradecimento
elevando a Ti essa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade em toda a terra e nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos também hoje. Perdoai nossas ofensas e nossas dívidas, como perdoarmos nossos ofensores e nossos devedores. Não deixeis, Pai, com que nos entreguemos às tentações, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Obrigado, Fábio. Vou parar a gravação aqui para reiniciá-la